que Deus tem para nós, para nos ensinar. Êxodo, capítulo 20, apenas o verso de número 12, que diz assim. Vamos ler todos juntos, porque é o quinto mandamento da Bíblia, né? Todos juntos, vamos lá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Honra teu pai e tua mãe. Vamos entender o que significa isso? O que a gente tem para falar sobre isso? Vai ter lição preciosa para os filhos, tá? Mas também para os pais. Pai amado, nós te louvamos pela tua misericórdia, que se renova todos os dias, Senhor, na nossa vida. A única razão da gente estar aqui, pecadores, imperfeitos, falhos, mas que o Senhor usa para a tua glória sempre, Pai. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, que a tua palavra traga, Senhor, direção, luz, ensinamentos preciosos, Senhor, para o coração de todos aqui presentes, Senhor. Daqueles que nos acompanham pela internet e aqueles que irão acompanhar essa mensagem depois. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua lei e da tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é interessante a gente imaginar aqui, quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos para a humanidade, como uma referência, a referência do nosso comportamento, da vontade. A gente diz que os mandamentos, eles refletem o caráter de Deus. Né? Você quer agradar a Deus? Não tem outro caminho. Não é uma mágica, não é a vontade revelada dele, que está clara aqui. E a primeira revelação que você tem, 2 tábuas foram feitas. Ali Deus usou Moisés para registrar os famosos 10 mandamentos. A gente não tem problema nenhum a gente sabe que ninguém é salvo porque obedece à lei de Deus, isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer, mas ali é o referencial, é o que a gente deve buscar, é aquela visão de Paulo. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas caminho para alcançar, corro para alcançar aquilo que Jesus alcançou por mim. O único que viveu 100% os 10 mandamentos foi Jesus, graças a Deus, e você só é salvo porque ele já cumpriu os 10 mandamentos por você. Mas se você quer seguir Jesus, não tem outro caminho. Siga os passos de Jesus. Ele obedeceu os 10 mandamentos. Ele honrou pai e mãe até o final da vida dele. E quando Deus estabeleceu os mandamentos, eles têm muitos propósitos, né? Um dos propósitos é mostrar quão pecador a gente é. É isso mesmo. Existe um tutor, existia naquela época, no mundo antigo, um tutor que os reis, imperadores, não tinham tempo para ficar com os filhos, como os pais de hoje, né? Que a gente cresce próximo dos filhos, carrega no colo. Eles não tinham tempo para isso. Mas eles indicavam tutores, né? Pessoas muito capacitadas. E tinha um nome, chamavam aios. Eles eram aio, um tipo de um tutor. E é interessante que a Bíblia a palavra de Deus nos diz que os mandamentos é como um aio. Eles nos conduzem a Cristo. Sabe por quê? Porque acontece o seguinte, quando a gente começa a ler os mandamentos, a gente vê quão incapaz nós somos de segui-los, e por causa disso nós somos conduzidos a Cristo. É por isso que a gente diz que a gente só vai entender o monte do Calvário, onde Jesus foi morto, se você passar primeiro no monte, onde os 10 mandamentos foram entregues. Ali é a lei de Deus, ali a gente vê a vontade revelada de Deus. Tenta seguir, arrisca aquilo ali. Você não vai conseguir, arrisca. Mas é o desejo do seu coração e a luta da nossa vida para procurar fazer a vontade de Deus. Mas na medida que a gente reconhece quão fraco nós somos, a gente se volta e entende a cruz de Cristo. Foi necessário ele morrer mesmo, porque eu não ia conseguir não. A ideia é mais ou menos essa. É por isso que aquele jovem rico chegou para Jesus: Senhor, o que é necessário que eu faça para alcançar, para ganhar, para conquistar a vida eterna? Aí Jesus falou assim: os mandamentos, segue lá, ué. E ele citou alguns mandamentos, aí depois Jesus fala assim: então faz uma coisa, só falta um negocinho para você. Pega todos os teus bens, entrega aos pobres e me segue, você terá um lugar no reino dos céus. E a Bíblia diz que aquele homem saiu triste. O fato não é com dinheiro, nem dar os nossos bens que vai conquistar a vida eterna. Jesus mostrou, em algum ponto a gente vai ter dificuldade. Se você olhar os 10 mandamentos, eles estavam divididos em 2 categorias. Os primeiros 4 mandamentos estavam numa tábua, primeira tábua. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, guardar o dia do Senhor, não tomará o nome do Senhor. Tem a ver com o relacionamento com Deus. E a segunda tábua é do 5º ao 10º. Então você tem 4 mandamentos na primeira tábua
e 6 mandamentos na segunda. E essa segunda tábua tem a ver com o nosso relacionamento terreno, horizontal, com as pessoas. São todos os mandamentos que têm a ver com o nosso próximo. E o primeiro deles é o 5º. Honra teu pai e a tua mãe. Que coisa profunda. O que Deus quer? Por que Deus fez dessa forma? O primeiro de todos. Há quem diga, e é fato, meus irmãos, que esse primeiro mandamento, dependendo de como a gente encarar esse primeiro mandamento, todos os demais, tá? Se a gente, desde a nossa infância, entender a relevância, o significado, o princípio, a coisa maravilhosa que tem aqui por trás, isso vai afetar todos os outros mandamentos. O 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, o 10º. Você tem 6 mandamentos e o primeiro é esse. Honra teu pai e tua mãe. Porque aqui está o princípio de tudo, gente. Aqui é a questão de honrar, dar um peso. Até a palavra no hebraico é muito interessante, a palavra kabed, que significa peso. É a ideia de você pesar, colocar na balança. Sabe quando a gente diz assim, não, é isso aí, esse assunto, esse ponto, esse aspecto, isso está pesando. É algo que tem relevância. Então, honrar é colocar na balança, entender que Deus, através da figura paterna e materna, Ele tem algo para nos falar. Escuta, presta atenção. Nós vamos ver os abusos, porque tem o outro lado também, a gente vai ver. Tem pais que são tóxicos, tem pais que são confusos, tem pais que são abusos, por isso que tem orientação na Bíblia. Nós vamos ver tudo isso aí. Mas começa, jovem, você principalmente que é jovem, entenda uma coisa. Deus colocou um mandamento, está lá. Você quer agradar a Deus, você quer servir a Deus, você quer que Deus seja glorificado através da sua vida, começa com esse negocinho aí, ó. Honra teu pai e tua mãe. O que eles falam, você coloca na balança e reflete. Pondera. Leva a sério. Honra teu pai e tua mãe. Quando o Senhor Jesus falou sobre os mandamentos, a gente sabe que os mandamentos foram divididos em 2. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Tem a ver com as 2 tábuas da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, a primeira tábua, relacionamento com Deus. E ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui está todo o mandamento. Quem vive isso, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas começa com isso. Então, se começa com isso, o nosso amor para com o próximo, todo o restante dos 5 mandamentos que vem, o 6º, 7º, 8º até o 10º, ele está condicionado a esse aqui. Porque isso é um princípio. Que quando se quebra esse princípio, tem consequências. Vai ter um desdobramento. Já começa pelo fato de que qual é a primeira autoridade que a gente vai ter na nossa vida. Deus nos colocou dentro de uma família. Nós temos pais, pai e uma mãe. E a primeira autoridade que a gente vai aprender a lidar é com pai e mãe. E quem tiver dificuldade de amar, honrar pai e mãe, vai ter dificuldade de todos os outros mandamentos. Não vai respeitar. Quem não respeita pai e mãe, meu irmão? Tanto que a gente diz assim, ó. Você quer conhecer alguém para casar? Vai ver como ele se relaciona com seus pais. Muito provavelmente ele vai reproduzir isso no relacionamento lá na frente. Muito provavelmente. Se você chega lá e vê que o cara, ele trata com muita grosseria a sua mãe, ele não honra o pai, pode ter certeza que é uma pessoa que não vai te amar, não vai te respeitar, não vai ser alguém que vai te valorizar. Quando você vê que a pessoa tem um relacionamento saudável com os pais, provavelmente vai ser uma pessoa que vai ter um relacionamento saudável com você. E esse relacionamento saudável envolve muita coisa. Ele é uma via de mão dupla, nós vamos ver isso. A responsabilidade que nós temos de ter filho, a gente não tem noção do impacto que nós temos como pais sobre a vida de nossos filhos. A gente não tem noção disso. A gente não tem noção que os maiores traumas que nossos filhos carregam, os conflitos, as questões mais complexas do nosso filho, tem tudo a ver com a nossa criação, a forma de nós armarmos, educarmos, criarmos os nossos filhos. Existem os 2 extremos, a gente vai ver. Meus irmãos, honrar pai e mãe, e o que envolve tudo isso aqui, é muita coisa, é muito significado. Acho que até uma noite não dá para a gente falar sobre tudo que está envolvido aqui. Porque quando a gente fala assim, os mandamentos, é como se fosse um link. Hoje a gente tem mais noção de link, né?
Hoje você clica, aquilo abre um mundo e vai desdobrando. Então pensa que tudo que envolve honrar uma autoridade, o relacionamento com outras pessoas, a forma de lidar com o mundo ao nosso redor, quando você clica nesse honrar pai e mãe. Se essa for uma questão bem resolvida na sua vida, jovem, pensa comigo esse negócio. Se essa for uma questão bem resolvida na sua vida, muito provavelmente você vai ser bem sucedido em todas as outras áreas da sua vida. Se essa for uma questão mal resolvida na sua vida, provavelmente você vai fracassar em todas as outras áreas da sua vida. Vai ser um casamento capenga, vai ser um relacionamento profissional horrível, aquele tipo de profissional que não consegue lidar, trabalhar em grupo, não consegue obedecer ordem, não consegue lidar com autoridades. É uma pessoa que vai sofrer muito o resto da vida. É impressionante isso. E é uma lei, Deus colocou aqui. A ideia de pai e mãe é o princípio da autoridade. E depois isso vai se desdobrando, tanto que a palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos capítulo 13, por exemplo, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Deus é algo que é um princípio. Deus é desonrado quando a gente não se sujeita a uma autoridade superior. Seja ela qual for, autoridade depois dessa autoridade dos pais, quem vem? Na própria família. Já tem os avós, tem os tios. Provavelmente quem não honra pai e mãe também não honra avó, não honra tio, nem ninguém. Depois desse desdobramento, primeira experiência que a criança vai ter com uma outra autoridade fora de casa. Aonde que é? Onde que é o lugar que a criança vai ter uma noção de lidar com a autoridade? Escola, gente. E quem é professor aqui levanta a mão? Quem é professor aqui levanta a mão? Como é que está o nível, gente? Como é que está o nível da coisa? Não precisa falar nada. Não precisa falar nada. O problema não é professora. O problema está lá, em casa. Você sabe disso. Então, provavelmente, que não honra pai e mãe, não vai honrar professor. A coisa mais perigosa hoje do mundo é ser professor, né? Tem professor sendo espancado, sendo morto, entendeu? Ficando doente, surtado lá, porque está lidando com crianças que não têm a mínima noção de autoridade. Não sabem ouvir não. Não sabem ouvir não, porque nunca ouviram não na vida. E a vida vai dizer não da pior forma possível. Entende? E depois de lá, continua. Isso vai embora. A pessoa se forma, vai para o mercado de trabalho. Gente, o maior problema que a gente tem hoje no mercado de trabalho, se você for no RH, não é capacidade técnica, porque eles têm muita, conhecimento eles têm muito, eles não conseguem lidar com a autoridade, eles não conseguem administrar essa questão, eles não conseguem lidar com frustrações. Entende? Isso vai se desdobrando, é uma coisa doente. E depois não consegue formar uma família, é uma coisa... Gente, o problema às vezes está lá, na origem, está no 5º mandamento. Não aprendeu o que Deus quis ensinar aqui. E Paulo vai dizer, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Coisa séria isso aí, texto forte. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistirão sobre si mesmo condenação. Então olha que coisa profunda. Deus colocou uma série de autoridades na nossa vida. A gente sempre vai estar debaixo de alguma autoridade. Sempre. Ah, mas quando eu ficar velho, não, você vai ter autoridade. Você vai ter uma autoridade civil, autoridade espiritual que Deus coloca sobre nós, entende? Um tutor, um líder espiritual. Não é aquilo que a gente vê na mídia, na televisão, que a gente tem um controle, um abuso, manipulação. Estou falando isso. Autoridade da própria palavra de Deus. A gente sempre vai estar debaixo de autoridade. Sempre. A vida toda. Entende? Mas eu sou o patrão, meu irmão. Então, piorou. Porque você tem que prestar conta para um monte de gente. Desde o fiscal da Receita, para não sei quem, você tem que pagar um monte de impostos, você tem um monte de autoridade. Não tem como escapar desse negócio. Você vai ficar velho e vai morrer debaixo de autoridade. Então a gente vai ter que aprender a lidar com esse negócio. E é algo muito sério. Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 13, ele diz, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como a soberana, as autoridades, como enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem. Aí ele continua dizendo, um pouquinho lá na frente, Pedro fala assim, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Está falando em relação de patrão e empregado, olha só que coisa profunda, né? Não somente ao que for, se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha que coisa louca. Deus falando assim, seja sujeito ao seu Senhor, mesmo aquele que é perverso.
Olha só, não é só aquele que é bonzinho, não. Porque ele diz assim, ó, porque é grato a Deus, algo que agrada a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. É no contexto assim, de você estar numa situação que, se você tiver a oportunidade de sair, tudo bem. Estou falando de servos que não podiam sair. Hoje você pode pedir as contas e mudar de emprego. É claro que eu já vi, conversando com gente do RH, a pessoa chegou lá e tinha uma pilha de carteira. Aí todos os empregos ele pedia conta, porque não conseguia lidar com nenhuma autoridade. Então, peraí, de repente o problema não está. Será que todas as autoridades eram perversos? O problema está na pessoa, obviamente. Mas o que acontece? Há situações de até injustiça que a gente pode passar. E Deus está vendo. Mas a gente continua honrando a autoridade por temor a Deus. E agradamos a Deus com isso. É claro que, se for necessário, a gente ir atrás dos nossos direitos, a gente tem que ir. Se tiver uma outra oportunidade, ok. Mas o princípio existe. E a gente vai ver até onde que a gente deve obedecer ou se submeter a uma autoridade. Lembrando, meus queridos, que, pelo princípio bíblico, a gente deve se submeter a todas as autoridades que Deus coloca na nossa vida, desde os pais, patrão, polícia, juiz, professor, todos. Tem uma coisa só, uma coisa que justifica a gente não obedecer. Quando uma autoridade, quer seja um rei, um governante, um imperador, qualquer um, e pode até ser pai e mãe, só tem uma coisa que pode te dar. Os filhos já estão, vai, conta, pastor, conta. Tem uma coisa que você pode desobedecer aos seus pais, sabia? Só tem uma só, o resto não. Só tem uma coisa. E não é só os pais. Todas as autoridades que existem no mundo, que Deus vai colocar sobre a sua vida, até o último dia da sua vida vai ter alguma autoridade. E você deve, biblicamente, para agradar a Deus, para honrar, para glorificar a Deus, só tem uma coisa. Quando essa autoridade começa dentro de casa, exigir de você alguma coisa em que você obedecer ou se submeter a essa autoridade humana que Deus colocou na sua vida, começando pai e mãe, redundar ou te levar a desobedecer a Deus. Só. Você entendeu? Então, por exemplo, se um pai ou mãe for contra você servir a Deus, ou exigir algo ou querer te obrigar a fazer algo que vá contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os princípios da palavra de Deus, é a única razão bíblica que a gente tem para não honrar pai e mãe. Aí você não honra. Por quê? Isso tem exemplos até práticos. Você se lembra quando os apóstolos foram pregar o evangelho e as autoridades reuniram, chamaram Pedro e falaram assim, ó, para de falar de Jesus, não queremos que você pregue o evangelho aqui, ninguém vai falar de Jesus aqui. Então vocês têm que obedecer, é uma autoridade, vão obedecer. Deus mandou obedecer a autoridade, só que a autoridade estava pedindo uma coisa, que contrariava a palavra de Deus. Deus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aí vem uma autoridade e diz assim, não prega o evangelho. Aí que foi a resposta de Pedro? Quem lembra? Antes obedecer a Deus do que aos homens. Simples assim. A única razão para um filho não honrar pai e mãe é quando o pai e mãe exigir alguma coisa que vai fazer você desonrar a Deus. Fora isso, meu irmão, aguenta. Ah, mas o meu pai é exigente demais. Meu pai faz coisas... Meu irmão, se ele te pedir algo que vá contra a palavra, os princípios da palavra de Deus, você está livre para desobedecer. E sofra as consequências. Honrar a Deus no meu lugar. Honrar a Deus no meu lugar. Fora isso, não tem saída. Não tem escapatória. Só que aí, meu querido, a gente tem que pensar um pouco do outro lado. Porque quando Paulo vai falar sobre isso, eu acho muito interessante quando ele vai falar sobre submissão no contexto da família. Ele vai falar sobre assim, ó, não vos embriagueis de vinho, no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, né? Louvando de coração, dando graças. Olha lá, a gente não vai até o final. Sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Verso 21. Aí, me fala de forma prática, Paulo, como que eu me sujeito uns aos outros no contexto da família? Verso 22. Como? Eu vou te falar. Ó, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Os homens, os maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e se mesmo entregou por ela. Os filhos, obedeceis vossos pais do Senhor como é justo. Ele está mostrando como que a família é submissa a Deus dentro de um núcleo. O marido para com a mulher para com o marido, os filhos para com os pais. Obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo.
E é o único mandamento com promessa. Só que aí tem uma questão dos pais agora. Aí como que os pais são submissos aos filhos? Não, o pai faz o que quer com o filho, né? Faz o que quer. Não, ele vai lá. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Olha que coisa interessante. Então existe uma responsabilidade também dos pais. Aí você tem os extremos. Tem pais que são excessivamente passivos. O filho está tacando, é um diabo, tacando fogo, vai visitar a pessoa, o filho bota fogo, derruba tudo e o pai não fala nada. Não tem filho que, pelo amor de Deus, que negócio, dá vontade de bater nos pais, né? Você já deve ter visto isso alguma vez na sua vida, né? Então tem pais que são passivos, permissivos, não falam nada, não corrigem, não tem uma, meu Deus, tem até medo, né? E nós estamos vivendo uma dinâmica hoje que os pais querem ser amados pelos filhos. Meus irmãos, deixa eu contar uma coisa. A Bíblia não fala isso. Em nenhum momento a Bíblia fala isso. A Bíblia não fala, filho, amai os vossos pais. A Bíblia fala honra, respeito. Sabe o que os nossos pais mais antigos queriam e exigiam da gente? Mas nunca você vai ver um pai antigo, uma mãe antiga, querer perguntar se o filho ama ele ou não. Mas ele nunca vai fazer alguma coisa preocupado se aquilo vai fazer com que o filho ama ele mais ou menos. Ele não está nem aí para isso. Fala assim, pai, eu não vou te amar se você fizer isso. Mas não estou nem aí, você vai me amar. Eu quero que você me obedeça. A preocupação dos nossos pais antigos não era que os filhos amassem, era que os filhos respeitassem. Porque depois do respeito vem o amor. E os pais de hoje, eles inverteram, eles estão loucos. Eles pegaram, eles estão preocupados em fazer de tudo. Ai, o príncipezinho dentro da casa, né? A princesinha dentro da casa. E os pais querem que esses filhos amem eles. E esse complexo, dessa carência de amor, que às vezes vem lá, sei lá de onde que veio isso aí, do nosso berço, a gente quer, transfere, tem casal que transfere o amor para os filhos. E se o filho não amar, o pai fica preocupado com isso. Meu irmão, não preocupa com isso. Em nenhum momento a Bíblia fala que filho tem que amar pai e mãe. A Bíblia fala que filho tem que honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, obedecer. Pai, não se preocupe se seu filho te ama ou não. Você tem que se preocupar se seu filho está te obedecendo, está te honrando. Só, ponto final. O amor vem depois. E aí nesse aspecto, meu querido, a palavra de Deus nos fala que o pai pode errar e muito. Porque tem pai que vai para o outro extremo. Ele é excessivamente rigoroso. Ele diz não para tudo. Ele não cria filhos responsáveis, porque tem esse problema também. O pai que não cria, o pai que diz não para tudo, sabe o que acontece? Ele não está criando filho responsável, não. Porque esses filhos não vão saber arcar com as consequências. A gente tem que progressivamente mostrar para o nosso filho o seguinte, ó, o meu conselho é esse. Tem hora que não é conselho, é isso, estou mandando ponto final. Mas aos poucos você vai mostrando isso aqui, ó. Você tem essas duas opções, filho. Se você seguir esse caminho, as consequências são essas. Se você seguir esse outro, as consequências são essas. E você vai ter que aprender a arcar com as consequências. No passado, os pais estavam preocupados. Isso, meu filho tem que aprender a arcar com as próprias consequências. Eu me lembro que quando aquele cego passou a enxergar, as autoridades foram lá falar com os pais. Foram lá falar com os pais. Como é que foi esse negócio aí? Porque Jesus fez um milagre no cego. Aí os pais falaram o seguinte, ó. Eu só sei que o nosso filho nasceu cego e hoje está vendo. Agora o resto você tem que ir lá perguntar para ele. Sabe, jogou, eu achei interessante essa jogada. E vou te contar mais ainda. As consequências, os nossos filhos têm que aprender a sofrer as consequências, gente. Você quer uma hora que ele tem que escolher o que ele quer da vida. E a Bíblia mostra que no passado haviam consequências. E, gente, ó, lá em Deuteronômio, capítulo 21, os pais, eles falavam. Não quer obedecer? Tinha consequência. E os filhos sofriam essa consequência. Sabe qual que era? Se alguém tiver um filho contumaz é aquele que deliberadamente, rebelde, mas não obedece, não ouve nada, sabe? Entra para o ouvido, sai pelo outro. E não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e mesmo sendo castigado, não lhes dá ouvido. Está lá em Deuteronômio 28, 18. Seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos da cidade e à sua porta. Eles dirão, ó, esse nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Sabe o que eles faziam? Estou mostrando aqui algo que não se faz mais hoje. Eu só estou mostrando para você, porque naquela época os pais, eles estavam assim, ó, meu irmão, é o seguinte, nós estamos mostrando o caminho, nós estamos dando nosso conselho,
não quer obedecer, então você vai sofrer as consequências de não obedecer. E os filhos têm que aprender a sofrer as consequências de não obedecer. Naquela época, o filho era levado até as autoridades e falava assim, ó, é contumaz, não obedece. Beberrão, não quer saber de nada, só quer ficar no sofá vendo televisão, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Tá aí, ó. O que a gente faz? Não tem problema, traz aqui, ó. Sabe o que eles faziam? Então, todos, ó, pesado, todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminará o mal do meio de ti. Então, pesado, mas o negócio lá era pesado. Só que assim, o que vai acontecer com esse rapaz quando crescer? Ele vai ser o bandido da cidade, tu não sabe. Vai ser um bandidinho que vai assaltar, vai bater, vai abusar, vai fazer. Então, meu irmão, é o seguinte, ó, já está o mal na raiz, já pega o negócio, entendeu? Hoje não é mais assim, fica tranquilo. Pai, seu filho não vai ser apedrejado, não vai ser morto. Mas ele pode começar a sofrer alguma consequência. E a gente tem que deixar ele sofrer consequências. Eles têm que aprender a tomar decisões, fazer escolhas e sofrer as consequências, colher os frutos das suas decisões. Amém? Porque é assim que amadurece, porque tem uns que amadurecem, gente, ouvindo, obedecendo, aprende aprendendo, mas tem gente que aprende errando. E você vai descobrir que tem filho que aprende errando mais do que outros. Então tem que deixar. Sabe aquela história da tomada? Né? Eu punha adesivo, depois enfiar um negocinho, você enfia na tomada para não pôr o dedo. E aquela preocupação não aguentava mais, eles arrancavam e falavam, meu irmão, enfia o dedo aí. Mas nunca mais. Podia arrancar tudo, agora não vai mais pôr o dedo aí. Tem que aprender a sofrer um pouquinho as consequências. Sabe? E já começar progressivamente. Sabe? Porque se você disser não demais, você está super protegendo. É uma forma também de super proteger. Assim que é aquele pai que diz sim para tudo e o que diz não para tudo. Tem hora que você está falando, meu irmão, ó, é o seguinte, ó, estou dando conselho, tenho experiência, estou mostrando, esse é o caminho. Você quer seguir? Você vai ter consequências. Então prepara-te para as consequências. Deixa ele sofrer as consequências. Tem que aprender. Não tem outro caminho. E os pais aqui, meus irmãos, existe a possibilidade de uma relação paterna, materna, abusiva. Existem pais tóxicos. Claro que existe, gente. Está na Bíblia aqui, escrita há 2000 anos. Que teve que dizer para os pais, pai, pega leve. Pega leve. Não provoquei a ira aos vossos filhos. Sabe, um pai que tem, parece que, prazer de frustrar tudo. Não. O pai tem que ser aquele que motiva também. Sabe, o pai tem que ser aquele que dá ânimo. Ele tem que sentir o filho, tem que saber até onde vai. Entende? E motiva e dá ânimo, mas mostra o caminho e deixa ele sofrer as consequências. Então, há uma orientação na Bíblia de alguns aspectos nocivos. Está aqui, olha. Filhos, obedecei aos vossos pais. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. A criar na disciplina e demonstração do Senhor. Ele está falando aqui do Senhor, porque existem aspectos humanos, frustrações nossas. Sabe, coisa que a gente transfere. A gente provoca ira, a gente descarrega o estresse nosso. Todo mundo, quem nunca deu uma surrinha no filho, uma chinelada, mas porque estava estressado? Ah, vá, você nunca fez isso? Você nunca deu uma chinelada no seu filho porque você estava estressado aquele dia? Ah, eu já dei. Várias vezes. Né? Eu já dei muitas até. Porque eu estava estressado, entendeu? E não era para dar, era uma conversa, não precisava. A gente abusa, a gente vai além. Quantas vezes, hoje eu olho para trás, não, eu poderia ter permitido algumas coisas. Para ele aprender, para ele se desenvolver, para ele crescer. Cercear demais é uma forma de super proteger também. Tem que deixar eles crescerem, aprenderem com os seus próprios erros. E entender que aquele princípio vai refletir em toda a vida da pessoa. Se ele tem dificuldade de obedecer a uma autoridade dentro de casa, ele vai ter na escola, ele vai ter lá no trabalho, ele vai sofrer. Então já tem que ir mostrando o caminho, deixar que ele aprenda com os próprios erros, muitas vezes, e mostrar na palavra de Deus. Está aqui, ó, honra pai e mãe, é o primeiro mandamento, com promessa, porque tem consequências para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu creio que se prolongue tem vários aspectos. Um é o texto que a gente acabou de ler. Filhos que não honravam pai e mãe acabavam sendo apedrejados mesmo. Mas existe um aspecto da própria vida, gente. Um filho que não honra pai e mãe, ele não vai ter uma vida prolongada aqui, próspera, bem-sucedida. Não vai. Eu nunca vi. Eu nunca vi um filho que não honrava pai e mãe se dar bem. Eu nunca vi. Isso é
uma lei, é um princípio bíblico, é o primeiro mandamento, vai ter consequência. E, filho, deixa eu falar uma coisa, é pelo Senhor. É pelo Senhor. Assim como muitas vezes vai ter que obedecer uma autoridade lá fora, e às vezes os pais vão cometer erros de julgamento, pai erra na hora da correção, pai às vezes é duro demais, às vezes é duro de menos, todo mundo sabe que a gente não vai sempre acertar, entendeu? Às vezes a gente erra, a gente deixa passar batido coisas que não era para deixar, a gente é severo demais coisas que não era para ser, nós somos humanos, e nós erramos. E aí, o que eu faço? Obedece. Porque a Bíblia só tem uma razão para você não obedecer. Se um dia seu pai exigir alguma coisa de você que contraria a palavra de Deus. Filho, nós vamos cometer um assalto, você vai dirigir, eu vou... Estou até exagerando, ninguém vai fazer isso, entendeu? Mas não vou, pai. Não vou. Porque vou desonrar a Deus. Entende? A gente, pai, às vezes não, ó, a gente manda filho mentir. Nunca, nenhum pai manda dizer que eu não estou, né? Nunca fez isso, não. Nunca pegou um telefone, fulano quer falar, falou, fala que eu não estou, fala que eu não estou. Já fizemos isso, você ensinou seu filho a mentir. Você mostrou que é mentira. Se você fez isso uma vez na vida, ele nunca mais vai esquecer. Ele aprendeu que é mentira. Nossa, meu pai se safou com uma mentira. Pronto, esse filho aprendeu a mentir. A gente erra. Agora, e às vezes a gente erra no julgamento, erra na correção, erra em tudo. É bom também. Sabe por quê? Porque o filho vai crescer e vai viver num mundo em que as autoridades também são imperfeitas. Elas são um reflexo dos pais. Elas vão errar também. As autoridades vão errar, o professor às vezes vai errar, sabe? Todas as autoridades que a gente vai ter lá no ambiente de trabalho vão errar também. Vão ser injustos às vezes. Não, todo filho acha que pai é injusto com ele. Todo filho acha que pai é injusto com ele. Você conversa com qualquer criança e fala, não, meu pai é muito injusto comigo. Ele não dá tudo que eu quero, ele não faz tudo que eu quero. Ainda bem que seu pai é injusto com você. Por vários aspectos. Primeiro que é um erro de julgamento do próprio filho, né? Segundo, porque o mundo vai ser injusto com você lá fora. Então, seu pai não vai acertar em tudo, e tenha certeza que o mundo também não vai acertar em tudo. Então, se você está sendo treinado a ser criado por pais imperfeitos, que às vezes vão exigir demais quando não deveriam, e às vezes vão exigir de menos quando deveriam exigir mais, o mundo é assim lá fora. Então, aprenda a viver debaixo de uma autoridade muito imperfeita, que é seu pai e sua mãe. É muito pecador. Você sabe, ninguém mais do que os filhos sabe como pecador são os pais. Eles são pecadores demais. Eles exigem coisas da gente que eles não fazem. Gente, eles não fazem, nunca fizeram. Ele quer que a gente honra ele, mas eles às vezes nem honram os próprios pais. Eles exigem um monte de coisa. Todo mundo sabe. Às vezes eles veem hipocrisia nos pais. A gente tem lapsos, tem momento que... Todo mundo tem, gente. Eles veem abuso, eles veem erros, descarrega a ira nos nossos filhos, a gente descarrega a ira nos nossos filhos. Está aqui, tudo na Bíblia, orientando a gente. Então a gente vai errar com a criação dos nossos filhos. Isso eu tenho certeza. Nenhuma criação é perfeita. E se a justificativa é assim, a minha criação do meu pai não foi perfeita, por isso que eu sou assim, meu irmão, não é justificativa. Porque lá fora, todas as outras autoridades que vai ter na sua vida serão imperfeitas, como foi o teu pai e a tua mãe. E não tem outra saída. A saída é honra pai e mãe, mesmo quando ele estiver errado. E às vezes eles erram. Eles proíbem coisas que não eram para proibir. E permitem coisas que não eram para permitir. Pai erra. Erra feio. Às vezes tem pai, gente, que não dá autonomia nenhuma para os filhos. Vão ser filhos inseguros o resto da vida. São filhos que nunca vão conseguir tomar decisão. Vão sofrer muito porque os pais sufocaram. Isso é a coisa mais comum do mundo. Hoje no mercado de trabalho você vai ter filhos que os pais foram permissivos demais, eles não sabem o que é autoridade. E tem pais que sufocaram demais, eles não têm capacidade de tomar decisão. Eles são inseguros. Eles tinham muito mais para dar, mas não dão. Não dão, e não chegam onde podiam chegar. Porque os pais não deram segurança. Não ensinaram essas leis básicas de você tomar decisões e tem consequências, mas você toma aqui junto, vamos lá. E você tem que apoiar as decisões dos seus filhos. Porque eles têm que se sentir seguros. E se eles tomarem decisões erradas e sofrer consequências? Amém. Ele vai ter que aprender com as consequências. É assim que é a vida. Então, olha que coisa. É um princípio isso, gente. Então, existem os extremos. E filho, como se libertar disso? Emancipa, meu irmão. Cresce, estuda, trabalha e vai viver a sua vida. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que... A Bíblia diz. Em que momento que a gente emancipa? Quando casa? Nas leis aqui civis, me ajudem os advogados. Quando é? 21 anos? Quando se forma na faculdade? Quando casa? Esses três? Tem mais algum? Me ajuda aí, tem uns advogados aí. 18 anos já emancipa? É isso mesmo? Já é maior de idade, né?
Agora, o pai pode emancipar antes também, né? Às vezes o filho casa com 16, 17 anos, já emancipa também. Faculdade emancipa. Emancipa! Está na Bíblia. Deixar pai e mãe ao momento que você deixa. Aí acabou, meu irmão. Os dois se tornam uma só carne. Aí você vai ser pai. Entendeu? Aí você vai viver o que era feliz e não sabia. Né? Então vai lá. Vai tocar sua vida. Enquanto você depender dos pais, não tem opção. Tem que honrar pai e mãe. Mas depois que casa não honra mais. Não. É de outra forma que honra, né? Honra. Óbvio que honra. Mas é de outra forma. Honra, tudo preguei domingo passado. Você honra como? Você agora é diferente, meu irmão. Agora você tem o seu trabalho, você tem o seu dinheiro, você tem a sua família, você tem a sua casa, você tem as regras dentro da sua casa, mas você não vai abandonar. A Bíblia fala assim, não é abandonar pai e mãe, fala deixar pai e mãe, é deixar de estar debaixo das regras daquela casa, e você vai criar a sua casa com as suas regras. E, amém, paga as suas contas, meu irmão. Paga as suas contas. Gera os seus boletos, conta de luz, de água, aluguel, entendeu? Paga as suas contas, o mercado. Acabou. É o único caminho. Deixa pai e mãe e segue sua vida. Enquanto você estiver debaixo de pai e mãe, não tem opção. Honra, obedece. E às vezes, mesmo não concordando, eu não estou amando com meu pai, não é para amar, nem esquece esse negócio de amor. É obedecer. E a Bíblia fala que o nosso relacionamento com Deus, quem ama, obedece. A Bíblia não está preocupada, eu sinto amor por Deus, mas não obedeço nada à palavra de Deus, então você não ama. A Bíblia fala, quem ama, obedece. Então no relacionamento pai e filho é a mesma coisa. Eu não quero que meu filho me ame, eu quero que meu filho me obedeça. Acabou. Porque quem ama, obedece. Então o amor vem depois. Essa coisa doente que a gente está vendo aí, de pais quererem o amor dos filhos. Esquece esse negócio de amor. A Bíblia, em nenhum momento, fala para você se preocupar com isso. Ficar mendigando amor de filho, pelo amor de Deus. Obediência, está aqui. Regra, eu que estabelecer, quem está pagando a conta que manda, não tem essa. E devagar vai dando condições de ele tomar decisão, porque um dia ele vai ter que emancipar. Porque senão fica esses filhos inseguros, gente. Qualquer probleminha que tem, corre com o pai e com a mãe. Não assume as responsabilidades, não põe a cara para bater, não aprende. Ele tem que criar realmente uma estrutura mínima para enfrentar a vida. As injustiças desse mundo. Esse mundo é injusto. Esse mundo é injusto. Os patrões dele vão ser injustos. No mercado de trabalho, vai lá na faculdade, mais injusto que vai ser lá. Tudo vai lá é injusto. Tudo. Esse mundo é injusto. No mundo não habita justiça. E nosso filho já tem que aprender isso dentro de casa. Às vezes a gente vai exigir coisa, não, meu irmão, não tem essa, eu não quero, ponto, acabou, é minha vontade. E vai ter que aprender a lidar com as frustrações da vida que às vezes começa dentro da nossa casa. Ser criado por pais imperfeitos, falhos, e ainda assim ter que obedecer eles, é muito difícil, gente. Quem já foi filho aqui sabe. É muito difícil. É muito difícil. Só tem uma razão para você fazer isso. Honra pai e mãe por causa de Deus. Por causa de Deus. Se você teme a Deus, se você conhece a palavra de Deus, fala assim, olha, eu não concordo com nada, eu não faria nada disso, eu faria totalmente diferente, mas por amor a Deus, eu vou obedecer. Ponto final. E corre para emancipar, meu irmão. A verdade é essa, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se o pai é abusivo, se o pai é doente, se ele é tóxico, porque tem pais que são assim. Se ele é perturbado, meu irmão, aguenta que Deus está te preparando para alguma coisa. E corre para emancipar. Vai estudar, vai trabalhar, vai pagar suas contas e segue. Não há razão para desobedecer um pai e a mãe tóxico. Só tem uma. Se um dia o pai exigir alguma coisa que vai me colocar contra a palavra de Deus. Aí você vai dizer a palavra de Pedro e vai em paz. Antes obedecer a Deus do que aos homens, pai. Não vou te obedecer nisso. Pronto. Deve ser uma coisa muito gostosa falar para um pai, né? Mas é raro isso acontecer, viu? 99% das vezes que os nossos filhos desobedecem, não é porque a gente exigiu alguma coisa que contraria a palavra de Deus. É porque eles querem fazer a vontade deles, né? Eles acham que sabem mais que os pais. E é normal isso, entende? Então deixa que a vida vai ensinar. Vai mostrando os caminhos. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus quer dar dias prósperos, prolongar esses dias, abençoar esses dias. Isso tudo tem a ver com o nosso relacionamento com os nossos pais. Isso é muito sério. Se você teve pai ausente, pai que te abandonou, pai que abusou, tem pai que espanca filho, não corrige, isso é um outro problema, que pode ser tratado em oração. Você tem que aprender a perdoar esse pai,
Bom, eu cresci numa casa que, uma fase da minha vida, meu pai era alcoólatra. Alguém aqui sabe o que é viver numa casa com um pai alcoólatra? Você não tem noção do que é isso. Você acordar de madrugada sendo espancado, não sabe por quê. Você não sabe por quê. Criança, várias e várias e várias. Eu chorava, não sabia por quê. Era uma mágoa que eu tinha profunda do meu pai, porque ele era um alcoólatra. Hoje eu entendo que ele era doente. Quando eu vim para a fé e comecei meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com Deus era desconfiado, porque a palavra pai era uma coisa assim que assustava um pouco. E eu sei o que é ser espancado por um pai alcoólatra. Hoje ele é doente, eu entendo. Graças a Deus se libertou disso. Só que eu me lembro, gente, que eu estava num culto, lá na Filadélfia, quando eu estava me convertendo. Já tinha entregado minha vida a Cristo. E a pregação falou de pai. E eu não sei o que foi que aconteceu no meu coração, aquilo mexeu comigo de tal forma, que eu sabia no meu coração que eu tinha muita, mas muita mágoa guardada do meu pai. E desde a minha infância, coisa que eu guardei a vida toda, e aquela mágoa, aquele ódio, aquela coisa que eu tinha horrível, sabe? Eu fui num culto, gente, que eu me coloquei de joelho lá e chorei muito ali. Eu me lembro que eu me quebrantei, foi uma experiência profunda que eu tive durante o culto. Ninguém nem sabia o que estava rolando. Estou dando um testemunho aqui, sabe? Então, relacionamento com os pais. Eu me libertei, gente. A primeira vez que eu fui lá ouvir meu pai, eu abracei ele, sabe? Eu abracei ele doente, ele não sabia o que estava fazendo. Sabe quando Jesus falou, perdoa, porque não sabe o que faz. Tem filho que vai ter que se libertar. Você vai ter que abraçar os seus pais e perdoar os seus pais. Porque são pais que erram. Eu estou falando de erro sério, gente. Eu ter briga de rolar no chão, tocar soco, com ferramenta na mão. De eu quase matar meu pai quase me matar. E depois, é óbvio que eu também já caí nas drogas, na bebida, nós dois nos encontrávamos. Era um inferno. Eu, por muito pouco, não matei meu pai não me matou. E eu entrei para a fé com isso no coração. E foi uma obra de Deus. Para que um dia eu perdoasse meu pai. Estou em paz. Não tenho nenhuma mágoa. Mas eu tinha, e era inconsciente. Será que muitas vezes aquelas atitudes autodestrutivas que eu tive, de me entregar para os vícios, para a droga, para um monte de coisa, uma vida quase suicida que eu tive, eu vivi uma vida assim na minha adolescência, era uma revolta do meu relacionamento paterno? Será que muitos dos traumas, dos complexos que a gente tem, são coisas que a gente carrega lá dos nossos pais? Porque a gente teve pai doente. E há várias formas dos nossos pais serem doentes, entende? São pais, às vezes, incompreensivos demais. São pais que não sabem o limite, eles passam os limites. São pais, às vezes, agressivos demais ou passivos demais. Então, é possível que os nossos pais tenham errado com a gente. E vai chegar um momento que a gente vai ter que perdoar os nossos pais por todos os seus pecados. E não tem saída. Essa relação pais e filhos é muito importante. Isso vai afetar o seu casamento. Isso vai afetar a forma que você vai criar os seus filhos. Você tem que se libertar disso. Você tem que perdoar os seus pais. Você tem que orar a Deus, falar, Senhor, se existe, sonda o meu coração. O salmista fala, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. Eu nunca esqueço, meus irmãos, foi o culto que alguma coisa eu carregava. E parece que pesava uma tonelada. Eu não sabia que era aquilo. Era o perdão que eu precisava dar para os meus pais. E a coisa mais triste do mundo é você enterrar um pai e uma mãe sem perdoar. Sem pedir perdão ou sem perdoar esse pai e essa mãe. É uma coisa que você vai carregar o resto da vida. Então, se seu pai ainda está vivo, sua mãe ainda está viva, corre, abraça, perdoa pelos pecados que seu pai cometeu com você, pelas coisas erradas que ele fez, pela complexidade, porque os nossos pais são complexos. Eles são cheios de traumas, que já carregam lá dos antepassados, cheios de problemas. Eles são doentes também, eles também são pecadores e precisam do nosso perdão. E não tem outro caminho, gente. É um caminho de libertação, sim. Qualquer filho que eu conversar, qualquer um aqui que a gente conversar, vai ter história com os pais. E tem coisa lá atrás, gente, que às vezes de 10, 20, 30 anos, guardada no teu coração. Às vezes é de um pai e de uma mãe que foi além, que abusou, que não te amou, não te corrigiu, não fez o que devia fazer. Entende? Você carrega marcas, cicatrizes que precisam ser tratadas. Todos nós temos isso. Todo mundo tem. De um jeito ou de outro. Então agora, meu querido, honra pai e mãe. E pais, como diz o apóstolo Paulo, não provoquei a ira os vossos filhos. Não vai transferir as frustrações dos seus relacionamentos do passado para os seus filhos no presente. Cuidado com isso. Você vai estar destruindo uma alma por erros que você não resolveu lá atrás e você está repetindo inconscientemente com os vossos filhos.
Isso é sério demais, gente. Isso vai determinar o futuro dos nossos filhos. Vamos fechar os nossos olhos. Quem sabe você não tem uma cartaz hoje, né? Eu tive, num culto, quando foi uma pregação sobre isso, e eu precisava perdoar meu pai. Eu precisava tirar do meu coração coisas erradas que tinha lá. Feche seus olhos, fale com Deus. E se seu pai já faleceu, sua mãe já faleceu, não tem problema. Fala diante de Deus, confessa, fala, Senhor, eu preciso. Se liberta, tira isso, sabe? Isso está afetando todas as áreas da sua vida, acredita, mais do que você imagina. Os seus relacionamentos amorosos, né, o namoro, o noivado, o casamento, vai afetar. Se você não resolver. A criação dos seus futuros filhos ou dos atuais filhos vai afetar. Perdoa seu pai. E pais, e filhos, honre seus pais. E pais, honra a Deus na hora de criar seus filhos. Vamos falar com Deus? Vou pedir para o louvor vir à frente enquanto a gente ora e coloca diante de Deus o nosso coração, a nossa vida. Senhor Deus, Tu conheces, ó Deus, a nossa vida, desde o dia que nascemos, a casa que nascemos, os pais que tivemos, das vezes, ó Pai, que eles erraram com a gente, eles abusaram, eles cometeram erros que nem eles têm noção das consequências, da gravidade e do que carregamos hoje como consequência dos erros dos nossos pais. E quem sabe essa noite a gente precisa aprender a perdoar também os nossos pais, pelos erros que eles cometeram. Quem sabe, ó Deus, nós temos também saudade dos nossos pais, ó Pai, que já partiram. E o nosso coração precisa descansar, agradecer pelos pais imperfeitos que nós tivemos, porque eles nos prepararam para a vida. Quem sabe ainda temos pais hoje que precisam ser honrados, amados, perdoados. Quem sabe, ó Deus, filhos que ainda vivem dentro da casa dos seus pais, precisam aprender esse princípio bíblico. Não tem saída, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a amar, honrar e obedecer e ser submisso aos nossos pais, independente deles. É uma questão nossa com o Senhor, não com os nossos pais, com o Senhor primeiramente. É por amor a Deus que nós obedecemos aos nossos pais. E os pais aqui, Senhor, cura o nosso coração, nossa alma. Vê, ó Deus, se a gente não está sabendo lidar com os nossos filhos. Ou não estamos, ó Deus, corrigindo quando deveríamos. Ou estamos sendo passivos demais. Ajuda-nos, porque a nossa criação vai ser imperfeita também. Ajuda-nos a amar os nossos filhos, obedecendo a Tua palavra, Senhor. E mostrando os Teus caminhos. Abençoe o Teu povo nesse relacionamento tão profundo, Senhor. Em nome de Jesus, cura a nossa alma, Senhor. Limpa o nosso coração. E ajuda-nos, ó Pai, a superar essa área da nossa vida, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.